nós precisamos fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Porque sofrer pode ser um sinal de que você está evoluindo. Depende de como você lida com esse sofrimento. Nós temos que amadurecer e aprender a lidar com ele. Por quê? Porque ninguém encarnou de férias. Nós encarnamos para passar pelas condições do que é encarnar em um planeta de provas e expiações, do que é habitar a carne tão densa. Então a gente encarna, a questão do sofrimento passa a ser um mandatário, uma coisa que vai acontecer, você vai sofrer, e a questão da felicidade como uma coisa a se buscar. A busca da felicidade não é não ter sofrimento, não é não ter tristeza. É fazer com que tristeza e felicidade saibam conviver e que você dê mais importância à felicidade do que à tristeza e que você ressignifique a tristeza como processo de aprendizado, como processo de autoconhecimento, como processo de aprofundamento no eu e no outro, porque ouvindo a tristeza do outro a gente esclarece muito sobre as nossas próprias tristezas. Então, parte dessas tristezas, dessas coisas que nos incomodam, são sinais da nossa evolução, ou sinais de que em algum momento nós praticamos aquilo. Então, se você está no planeta de provas e expiações, onde o mal supera o bem, né, está lá explicado, nas obras básicas, você vai ter que lidar muito mais com o mal do que com o bem. E como você lida com isso pode ser um apontamento do processo evolutivo que você vem vivendo. Porque se certas coisas te incomodam, é porque você está bem. Os grandes avatares, Francisco de Assis passa a ser Francisco de Assis, abdica da vida que tinha, e passa a ser Francisco de Assis porque se incomodou. Porque certas coisas o contrariaram tanto que ele não suportava mais conviver com aquilo daquela forma e resolveu reagir. Jesus podia ter sido só mais um pobre que se submetia, se incomodou e resolveu não se submeter. Resolveu fazer a revolução, dividiu a história do mundo entre antes e depois dele sem levantar uma espada, levantando polêmicas que escandalizaram tanto em seu tempo e aquela comunidade que o crucificaram, sem crime nenhum. Então, se certas coisas te incomodam, pode ser que o teu subconsciente pode estar alertando o teu consciente, que em algum momento você já fez aquilo, já defendeu aquelas bandeiras ou participou daquele tipo de movimento. E é também o teu subconsciente avisando o teu consciente, olha, isso já te incomoda, você já está em processo de superar essa questão. Então, a gente tem que primeiro aceitar. Depois, entender e aceitar que certos espíritos ainda estão numa condição de apoiar certas coisas, como racismo, machismo, homofobia, e daí? Então nós temos que aceitar que eles estão nesse momento, termos paciência com eles, por quê? Porque no nosso momento, alguém também teve paciência com a gente, nossos mentores, as pessoas que já nos amavam ou que acreditavam no nosso processo evolutivo. Então, entender que nós devemos e podemos discordar de certas condições, essas condições vão nos incomodar profundamente, mas nós precisamos serenar nossos corações entendendo que se isto me incomoda é porque eu estou superando isso, se isto me incomoda eu tenho um comprometimento com isso, e qual é o meu papel dentro disso tudo? O que é que eu posso fazer para amenizar isso, seja em mim, na minha família, no outro, no próximo muito próximo, no próximo não tão próximo. Então refletir sobre isso. Aí a gente, porque por reflexo, a gente entende que se uma coisa incomoda a gente, é ruim. Não. Que bom que as injustiças já nos incomodam. Que a violência contra a mulher já nos incomodam, que o machismo, que o racismo, que a homofobia já nos incomodam, que há muito pouco tempo isso não incomodava a ninguém ou a pouquíssimas pessoas. E lembrando que as pessoas que se levantam contra isso, em seu tempo, são mal vistas, são taxadas, são excluídas da sociedade e muito tempo depois essas figuras voltam como heróis. Então, se a gente pensar que os moralistas já foram contra o telefone porque
Se a mulher atendesse o telefone um pouco deitada, a voz masculina não podia penetrar seu ouvido, ou que as primeiras comunidades protestantes americanas viram que as pessoas estavam tendo muita relação sexual porque nasciam muitas crianças e resolveram na cama botar uma tábua que separava marido e esposa, para eles dormirem na mesma cama, mas separados. O que é que acontece? Nasce mais crianças ainda, aumenta a atividade sexual. Então eles ainda não entenderam que combater isso é ruim, porque é combater a condição humana do que a gente vive, em vez de aceitar, compreender, trabalhar em processos de educação. Então nós que já nos incomodamos com isso, temos que serenar nossos corações, aceitar essa condição na gente e nos outros, nos colocar contra sim, agir contra sim, mas entender que se nós estamos nesse planeta não somos tão melhores do que aqueles que ainda defendem bandeiras que já deveriam ter sido superadas. Então o consolo é esse. Se te incomoda, você está bem. Se não te incomoda, você tem que fazer uma reflexão e talvez por não te incomodar você sequer consiga refletir. Muito obrigado.